Olá, queridas irmãs e amigas, bem-vindas ao canal IVPT. Hoje vamos falar de uma das mulheres mais importantes da Bíblia, um exemplo de fé, consagração e dedicação. Ela perseverou e se mostrou fiel, confiando nas promessas do Senhor. E aí, já sabe de quem estou falando? Sara era esposa de Abraão, conhecida como o pai da fé. Ele foi chamado e abençoado por Deus para gerar um novo povo, que viesse por ele e por meio da sua aliança. Mas será que isso foi sempre assim? Sabemos que eles vieram numa jornada de crescimento, de fé e obediência, onde Sara mostrava diariamente companheira do seu marido. Mas vamos entender um pouco melhor. Quando Deus da glória apareceu a Abraão, eles moravam em Ur dos Caldeus, um lugar populoso, cheio de idolatria. E por isso Deus pediu para Abraão sair dali e seguir para a terra que lhe mostraria. Abraão hesitou e foi o seu pai que o incentivou a aceitar o chamado. Deus queria começar a provar a sua fé, por isso não lhe disse para onde ir, não lhe deu um mapa. Irmãs, percebam que Sara também, através disso, aprendia por fé. Mas no meio do caminho, decidiram entrar em Harã. Mas eles não deveriam ter feito isso. E quando o pai de Abraão morreu, Deus apareceu novamente e disse: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei o nome, se tu uma bênção. Desta vez, eles obedeceram e saíram. Aqui vemos que Sara, pela segunda vez, deixou sua casa, o conforto do seu lar, para acompanhar seu marido. A Bíblia não relata que Sara tenha reclamado ou murmurado, pelo contrário. Ela o seguia, aceitando seu encabeçamento, vivendo de tenda em tenda, sem criar raízes por onde passava. Aqui está um exemplo para nós. Sara foi um modelo de alguém que coopera, estando lado a lado com o marido em toda e qualquer situação. Com certeza, ela deve ter encorajado Abraão a ouvir o falar do Senhor. Eu creio que isso deu a Abraão uma tranquilidade para continuar sua jornada. Nós também, amadas, fomos criadas para ser auxiliadora e cooperadora do nosso marido. Nossa função é estar juntas com ele, seguindo o Senhor. Sara não olhou para o seu próprio interesse, para a sua conveniência. Eles haviam saído de Ur dos Caldeus, que era uma cidade rica naquela época, para se sujeitar a viver no deserto, como estrangeiros e peregrinos. Certamente Deus estava trabalhando neles um completo desapego das coisas materiais. Aparentemente, a situação era somente de perda, mas Sara, juntamente com seu marido, creu nas promessas de Deus. Como é maravilhoso ver a importância de Sara estar em sintonia com o marido. Essa atitude do casal permitiu um novo início com o povo de Deus. Sara teve atitudes que agradaram tanto ao Senhor que a Bíblia a menciona como um exemplo de mulher santa e submissa. Vejam o que diz 1 Pedro 3, de 3 a 6. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereço de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior, do coração, unido ao incorruptível, traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois assim também, a si mesmas, se ataviaram outrora santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Que honra para uma mulher ser elogiada por sua conduta com o seu marido. Aqui podemos refletir, como tem sido o relacionamento nosso com os maridos? Irmã, será que Deus também poderia nos elogiar? Temos sido fonte de inspiração para o nosso marido? Sara podia até ser formosa na aparência, só que a beleza dela não estava no exterior, e sim no interior. Nessa mesma passagem, Pedro adverte que a mulher casada não deve atentar para o que é exterior, como frisado de cabelo e aparato de vestuário, mas sim o interior, do coração, que é um espírito manso e tranquilo.
esse adorno espiritual é de grande valor aos olhos de Deus. Todas nós devemos anelar esse tipo de beleza. Se o nosso espírito for manso, nossa mente, vontade e emoção também serão. Infelizmente, muitas de nós somos inquietas e agitadas, não é, amadas? Quando discutimos com o nosso marido, nos mantemos num espírito manso e tranquilo? Mas, amadas, existe um caminho. Eu quero repetir essa frase para nunca mais a gente esquecer. Existe um caminho. Nos achegarmos à presença de Deus em oração e pedir que Ele nos transforme. Mansidão e domínio próprio fazem parte do fruto do Espírito. Então o caminho é nos enchermos desse Espírito, invocando o nome do Senhor, lendo a palavra, orando, louvando. Sara era essa mulher tão mansa que nem diante dos graves deslizes de Abraão se perturbava. Antes ela se submetia e tentava proteger a vida dele. A Bíblia relata 2 ocasiões em que Abraão, ao entrar em território alheio, sentiu insegurança pela beleza de Sara. Então pediu para ela dizer que era sua irmã. Nas 2 ocasiões, ela foi levada a fazer parte de um harém de homens poderosos para ser tomada como esposa. Mas o Senhor, em ambos os casos, interveio a favor de Sara e não permitiu que isso acontecesse. Certamente, Sara, nessas situações de angústia e em silêncio, clamou ao Senhor para que ela não fosse desonrada. E Deus a ouviu. Abraão era um homem próspero. Deus o havia abençoado grandemente com muito gado, bens, riquezas materiais. Sara nunca deve ter sentido falta de bens materiais, mas ela era estéril. Estava envelhecendo, sem filhos. E certamente isso a deixava muito triste. Deus havia prometido fazer deles uma grande nação. No entanto, anos se passaram e eles ainda continuavam sem filhos. 10 anos após Deus ter feito a promessa a Abraão, Sara, preocupada com a situação, propôs a Abraão tomar a sua serva Agar. Ela pensava que essa seria a única maneira de cumprir a promessa de Deus. E Agar gerou Ismael, quando Abraão tinha 86 anos. A solução de Sara, fazendo com que Agar gerasse Ismael, resultou em sérias consequências, trazendo rivalidade entre o povo de Deus Israel e os ismaelitas, que são os árabes, até o dia de hoje. Às vezes, aos nossos olhos, quando o filho esperado se demora, damos o nosso jeitinho, né, irmãs? Não sabemos esperar. Não sabemos confiar. Na verdade, nós não suportamos a espera. Quantas vezes tentamos ajudar a Deus fazendo nossos próprios planos? O que Deus quer é que creiamos nele, em toda e qualquer situação. Devemos esperar o tempo de Deus e não ficar criando atalhos. Vocês sabem qual é um dos maiores testes em nossas vidas? É esperar o tempo de Deus. Vocês concordam? Eu sei que sim. Quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, Deus apareceu novamente a ele, reafirmando a promessa de que por meio de Sara lhes daria um filho. Nessa ocasião, Sara riu em seu coração quando ouviu o anjo dizer a Abraão que ela teria um filho. Mas olha que interessante, esse fato de Sara ter duvidado naquele momento não a desqualificou como uma mulher de fé. A Bíblia diz em Hebreus 11:11 que a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Sara era uma mulher assim como nós, cheia de fraquezas e falhas, mas Deus foi trabalhando a sua fé através das circunstâncias e ela teve uma mudança, não no exterior, mas de coração. Agora vejam que curiosidade. Sara, Rebeca, Raquel, todas eram estéreis. A esterilidade marca a história das matriarcas de Israel. Esse fato mostra uma situação de aparente esquecimento por Deus, como pretexto para expressar a sua misericórdia. O milagre da concepção era de tal forma enfatizada na história dos hebreus que o termo que designa piedade, misericórdia em hebraico, é a forma plural da palavra útero. Olha que interessante. Que sabedoria de Deus em usar a questão da esterilidade para trabalhar a fé nas matriarcas, para mostrar que Ele é o El Shaddai, o todo-suficiente.
Em Gênesis 17, após renovar a aliança com Abraão e instituir a circuncisão, Deus mudou o nome de Abrão para Abraão e o de Sarai para Sara. Sarai significa minha princesa e Sara, princesa. A partir daí, Sara passou a ser princesa não apenas de Abraão e de sua posteridade, mas de todas as famílias da terra. Numa tradução hebraica, Sara recebe o título de Mãe das Nações. Vemos que no tempo certo Deus cumpriu sua promessa. Isaac nasceu. Isso foi cerca de 14 anos após o nascimento de Ismael e vários anos após Abraão e Sara saírem de Ur dos Caldeus. Somente depois de Abraão ter recebido tratamento após tratamento, fracasso após fracasso, é que finalmente Isaac nasceu. Sara gerou Isaac aos 90 anos e morreu aos 127 anos. Vemos que durante toda a vida, Sara abriu mão de uma vida cômoda, confortável. Apesar de Deus ter prometido a eles uma terra, nunca fixaram nela. Tiveram um viver nômade, de tenda em tenda, sem criar raízes por onde passavam. Somente em sua morte adquiriu um pedaço de terra para descanso, a caverna de Maquipela, um grandioso túmulo em homenagem a uma grande mulher. Essa atitude de Abraão, comprando o campo de Maquipela para enterrar sua Sara, demonstra que ele valorizava, que ele tinha consideração por ela. Tanto Abraão como Isaac sentiram muito a morte dela. Sara viveu por fé e seu nome é mencionado na Bíblia como um exemplo de mulher de fé, de esposa submissa, citada entre os heróis da fé em Hebreus 11. Ela fez a diferença na vida de Abraão e de seu filho Isaac, para todo o povo hebreu e ainda para nós hoje, que somos da mesma fé de Abraão. Senhor Jesus, pedimos a Ti que trabalhe em nós a mesma fé que trabalhou em Sara, a fim de que nunca olhemos para as circunstâncias, mas creiamos que o Senhor tudo pode. Senhor, nos faz também ser mulheres mansas e tranquilas, cheias do Espírito Santo, para que governemos bem a nossa casa, com sabedoria e com domínio próprio. Que também sejamos submissas ao nosso marido, na luz do Senhor, pois sabemos que assim seremos abençoadas e todos aqueles que nos cercam. Senhor Jesus, esse é o anelo do nosso coração. Amém. Irmãs, o que vocês acham de chamar suas amigas para assistirem ao filme O Quarto de Guerra? Esse filme demonstra as dificuldades de um casamento e incentiva a fé e a prática da oração. Após o filme, pode ser feito um paralelo com a história de Sara. Esse vídeo foi um vídeo da série Mulheres da Bíblia, suas histórias e legados. Se você gostou, curta, compartilhe, não perca os próximos episódios. Para isso, inscreva-se no canal e ative as notificações clicando no sininho. Isso nos ajuda a continuar produzindo mais vídeos para vocês. Que Deus nos abençoe e até a próxima história. Me responde, por que você se emocionou nessa parte da história? Ai, irmã, eu vou chorar de novo. Não, pode chorar. Pode chorar. Eu fiquei assim, meu marido é tempo integral. E a gente deixou tudo para servir o Senhor. E a gente não tem morada própria, assim. A gente nunca comprou nenhuma casa, porque a gente não quer criar raiz aqui. Porque se o Senhor falar vai para lá, a gente vai. Se o Senhor falar vai para lá, a gente vai. Então, quando fala que eles nunca se fixaram nela, que o único lugar que ela tinha era um túmulo. Então eu falei, Senhor, é isso que eu quero para minha vida mesmo. Confirmou o chamamento do Senhor, sabe? Porque isso é o nosso viver. Eu não tenho nada assim, nada nessa terra. Não quero criar raiz aqui. Meu marido, nós somos um nisso, né? E ele também é uma pessoa que me valoriza muito, que se eu falecer, ele também vai sentir muito. Então, é isso. Por isso que eu fico emocionada.